Sejam todos muito bem-vindos, é sempre uma satisfação imensa a gente poder compartilhar um pouco do conhecimento, um pouco da nossa experiência com vocês que também estão buscando o caminho da luz. Vamos aproveitar o vídeo de hoje para responder uma pergunta da nossa queridíssima Gabriela Pisaia, em que ela faz a seguinte questão: fale mais sobre o amor livre em relação a dois seres. O amor livre desperta viver intensamente a sua existência? E qual a relação de criar expectativas e o querer uma relação de profunda evolução dos seres? E quanto às relações familiares, como resgate kármico, pode ser um profundo aprendizado de compaixão e de dissolução do ego, mas isso não quer dizer que serão essas pessoas que irão auxiliar na evolução, principalmente nesta nova era, ao aceitarem. Então, aproveitando o gancho trazido pela Gabriela no dia de hoje, vamos falar sobre a relação kármica nas famílias. Então, primeiramente, vamos abordar a primeira pergunta da Gabriela, em que ela fala sobre as expectativas que as pessoas muitas vezes acabam criando nos relacionamentos uma em relação à outra. Bom, a minha opinião é que basicamente o fruto das expectativas no relacionamento, ele sempre é baseado por um sentimento praticamente inato do ser humano de que a outra pessoa é que vai fazer você feliz. Se nós formos olhar o pensamento básico, o pensamento do ser humano, ou a forma básica como o ser humano vê as questões, os relacionamentos entre dois seres, toda essa relação ela é profundamente baseada em expectativas. Por quê? Porque o ser humano, primeiramente, ele não entende que ele é um ser espiritual divino, que ele é um ser, que ele é uma fagulha cósmica, que ele é uma centelha divina, completo por si só, e que toda fonte de felicidade que ele busca externamente, ele está depositando na outra pessoa. E o pior é que a gente faz isso o tempo todo. A gente busca a felicidade sempre em questões externas. A gente busca muitas vezes a felicidade em uma questão profissional, em uma carreira de trabalho, onde você quer sempre estar subindo de cargo, quer estar crescendo, quer estar alavancando a carreira, quer estar ganhando mais, esperando que isso vá trazer felicidade para você. Algumas pessoas preferem buscar a felicidade através de substâncias, como por exemplo o álcool ou algum tipo de droga, em que ela acha que também a substância vindo de fora também vai trazer alguma felicidade interna para ela. Isso se reflete muitas vezes, inclusive, no caminho religioso ou espiritual da pessoa, em que ela pensa que determinado mestre, determinado sacerdote, determinado médium, determinado caminho, determinada religião, ela é melhor em relação às outras e que você vai ser mais feliz se você seguir o mestre A ou o mestre B, a religião C ou a religião D, em seguir a doutrina X em detrimento da doutrina Y. E como não poderia deixar de ser, mas nos relacionamentos também existe a questão de você buscar a felicidade no outro indivíduo. Você pode ver facilmente isso nas pessoas que estão buscando um relacionamento. É muito comum você ouvir das pessoas que estão em busca de um parceiro, de uma parceira, que eles estão buscando um relacionamento, que estão buscando alguém que vá trazer a felicidade para ela, vá me fazer feliz, que vá me tornar uma pessoa mais feliz, que vai me trazer o amor e a felicidade que eu mereço. Só que nós precisamos entender que o máximo que a outra pessoa pode fazer é ela despertar o melhor ou despertar a felicidade que já existe em você. Só que você sozinho muitas vezes não percebe isso. Então todas essas questões comentadas anteriormente, em que o indivíduo busca felicidade fora, quando ele realmente encontra, não é porque a situação externa ou porque a pessoa externa trouxe a felicidade para ele, mas porque de algum modo bastante sutil, as situações externas despertaram algo de bom internamente em você, mas algo que já existia em você e só estava adormecido. Então é por isso que muitas vezes os relacionamentos afetivos são bastante frustrados, porque você vai querer namorar uma pessoa esperando que ela te traga felicidade, só que essa outra pessoa também está no mesmo barco,
esperando que você leve felicidade para ela. E daí nenhum leva felicidade para o outro e vira aquele confronto, aquela treta conjugal sem fim. Então o melhor caminho, na minha opinião, para os relacionamentos darem certo, justamente nesta nova era, nesta transição que estamos experienciando, uma das principais características é que as pessoas não vão ter expectativas. Primeiro porque a expectativa em si, ela é um fator limitante, seja em relacionamento, seja na questão profissional, seja na carreira educacional, seja em um esporte, seja na política, religião, onde for. O fato de você criar expectativas quer dizer que você espera que as coisas sejam de determinada forma e você está se limitando por causa disso. Porque pode acontecer duas questões: ou as expectativas podem ser superadas, ou talvez nem chegue a cumprir as expectativas. Então o que acontece? Se você espera que as coisas sejam dessa forma, você está dizendo que você não aceita nada diferente. Então aquela possibilidade das expectativas serem superadas, ela praticamente vai deixar de existir. E você perde a oportunidade de estar recebendo algo melhor até do que esperava. Só que se as expectativas não forem supridas, aí pode ocorrer de vir uma profunda decepção, porque você não estava pronto para aceitar aquilo que a vida te trouxe de presente, aquilo que a vida julgou que você estaria precisando para viver a experiência, para evoluir. E é óbvio que a vida é muito mais sábia que nós. Ela sabe exatamente aquilo que a gente precisa para evoluir ou não, aquilo que a gente precisa como experiência para despertar algo novo em nós. Então a sugestão é: quer iniciar um relacionamento longe do paradigma passado, entre muitas expectativas, então você vai iniciar um relacionamento em que você não vai esperar que o outro vá te trazer algo, em que você não vá mais sugar o outro, mas você vai compartilhar com ele. Você vai dar toda a profundidade do seu ser para esse indivíduo ou para essa indivídua. E por você não estar nutrindo expectativas, o que vier vai ser bom, o que vier vai ser bem recebido, o que vier vai estar dentro das suas necessidades e você vai abraçar isso com muita gratidão pela experiência que está sendo vivida. E isso nos leva então à segunda questão, a questão talvez principal do nosso vídeo, que é a questão dos karmas familiares. Então, apenas reprisando o começo da segunda pergunta da Gabriela, ela colocou assim: que as relações familiares, elas existem como um resgate kármico, que pode ser um profundo aprendizado de compaixão e de dissolução do ego, mas que isto não poderia não querer dizer que essas pessoas que irão te auxiliar na sua evolução, principalmente na nova era. A minha opinião, Gabriela, é que tudo depende de como você vê que essas pessoas vão te auxiliar. Porque veja bem, nós sabemos que no planejamento cósmico, na evolução, em todo esse emaranhamento reencarnatório, kármico entre os indivíduos, não existem erros, certo? Então nós sabemos que as pessoas que estão na minha família, que estão na sua família, que estão na família de qualquer pessoa, são exatamente as pessoas que nós precisamos, certo? Nós precisamos conviver para evoluir. Então o próprio conviver com essa pessoa, ela sendo do modo como ela é, vivendo em um comportamento mais amoroso ou mais odioso, vivendo em um comportamento de mais perdão ou de mais mágoa, então este relacionamento em si, esta forma de ser do outro indivíduo, já é uma escola pra gente. Quando as pessoas se unem por um laço de afinidade, por haver uma sintonia na sua busca, nos seus propósitos, nos seus desejos, então obviamente as pessoas estão automaticamente uma contribuindo com a outra, porque aquilo que uma busca é a mesma coisa que o outro também está buscando, e a busca de um acaba interferindo positivamente para os dois. E às vezes as pessoas elas podem ter até, dentro de uma mesma família, um amor muito profundo entre elas, em que às vezes as ideologias podem não coincidir, mas vai haver um respeito muito profundo, em que eu permito você ser como você é, em que você pode sim ir em busca daquilo que você está buscando, em busca da sua felicidade, em busca da sua alegria, seja onde for, do modo que for, que eu vou estar sempre amando você, seja como for, independente de eu aprovar ou não
a sua forma de ser. E o ideal é que a gente chegue a esse nível de comportamento, em que eu posso não concordar com você, mas eu vou continuar te amando como você é, e você vai poder continuar a sua busca, e numa dessas a gente se esbara por aí pelas andanças da evolução. Mas a gente sabe que na maioria dos casos entra uma terceira forma de relação, em que muitas vezes existe uma certa ditadura entre membros da família, uma certa opressão, em que principalmente pais e mães, ou irmão mais velho, irmã mais velha, eles têm uma tendência a impor o seu estilo de vida para as pessoas, principalmente para os mais novos, por entender que ele, por ser mais velho, ou por estar na condição de um ser já mais experiente, ele tenha a obrigação de estar levando a sua própria experiência para os outros indivíduos. Porque a gente sabe, a intenção é válida, a gente deve respeitar, mas a gente sabe que a minha experiência, ela só pode te ajudar na medida em que a minha experiência for um exemplo para você. Porque se eu vivi uma experiência e estou tentando impor para você a minha experiência, então tudo que eu estou fazendo é jogar informações para a tua mente, esperando que você vá ser lapidada pela experiência que eu tive. O que é óbvio que não acontece, até porque seria uma perfeita sacanagem da engenharia cósmica, da engenharia sideral, em que a gente fosse aprender, em que a gente fosse evoluir pela experiência do outro. E graças a Deus não é assim. A gente evolui pelas nossas próprias experiências. Mas como eu disse anteriormente, talvez esse comportamento de opressão ou de imposição da outra pessoa para com você, ou de você para com ela, também está sendo positivo. Por quê? Porque se isso te incomoda, se isso limita a tua vida, significa que está precisando você também desenvolver algum atributo. Significa que talvez eu precise, para a minha caminhada de um modo urgente, aprender a ter mais paciência, aprender a ter mais humildade, aprender a conquistar a outra pessoa, demonstrando para ela que eu estou, sim, em busca de algo novo, de algo que não foi vivido por ela ainda, mas que eu sou profundamente responsável por mim mesmo, que eu estou no comando da situação e que por mais que a situação vá trazer consequências dolorosas, isso vai ser positivo para mim e que eu me submeto a isso, porque no fim das contas, quem vai sair beneficiado vai ser eu mesmo. Mas óbvio, tudo isso sem intriga, sem treta, sem mágoa entre família, porque se a gente tá aqui para diluir um karma na família e a gente acaba criando um outro karma, então quer dizer que a gente não aproveitou essa experiência. E claro, tudo tem seu tempo, porque vamos imaginar que o Joãozinho, com 13 ou 14 anos, ele tem um anseio profundo de ir viajar lá para a Índia, lá para o Tibete, para viver uma experiência de espiritualidade. Por mais que isso seja um desejo profundo dele, é óbvio que com essa idade provavelmente ele não está preparado ainda para ir. Então é perfeitamente compreensível que seus pais vão limitar ele e vão dizer que não é o momento ainda. Acho até que eu faria o mesmo, inclusive. Mas a gente precisa entender que tudo tem seu tempo. Então, de repente, aquilo que eu estou querendo que aconteça agora, que meu pai, que minha mãe não está deixando, talvez só algo com o passar do tempo vai acontecer quando eu estiver preparado para isso. Porque a vida, ela sabe, a consciência cósmica que está permeada em tudo, em cada situação, ela sabe o momento certo para cada aprendizado nosso. Seria mais ou menos como o aluno tá lá na primeira série e querer aprender a fórmula de Bhaskara, né? Ou querer aprender ou querer mexer numa daquelas calculadoras da HP lá que nem eu não sei mexer até hoje. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Não, ele precisa passar por toda uma sucessão de pequenos aprendizados até chegar ao grande aprendizado. Por isso, como diria o nosso queridíssimo Chico Xavier, paciência, paciência, paciência. Gratidão a todos, o recado por hoje é esse. Espero que eu possa ter respondido a questão, espero mais uma vez ter auxiliado na busca de cada um. Como sempre, a gente aceita sugestões para os próximos vídeos. Grande abraço a todos, namastê, muita paz